Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer desde já o convite do Padre Ítalo de poder estar aqui. Confiança também, Padre Edilson, alegria rever os meus irmãos diáconos também, poder conhecê-los, irmão João, irmão Léo, cada um de vocês que estão aqui nesse retiro, onde o Senhor nos convida a olhar para o coração dele. Meus irmãos e minhas irmãs, cada tempo que o Senhor nos convida a nos colocarmos, a escutar, o Senhor nos convida a abrir o nosso coração, a permitir que Ele possa tocar o mais profundo de nós. Santo Agostinho dizia que o Senhor deseja ir no íntimo do íntimo do íntimo, onde nós não conhecemos, para que possamos entender para onde fomos feitos, para o céu, do céu, do céu, a eternidade de um amor, de um Deus que nos procura, de um Deus que nos deseja. Nós estamos vivendo o tempo quaresmal, é um tempo no qual o Senhor, Ele está convidando a cada um de nós a nos questionarmos que rota nós estamos tendo na nossa vida, para onde nós estamos caminhando, para quem nós estamos caminhando, quais os motivos do nosso caminhar. E nesse retiro, o Senhor nos convida a olhar para o coração dEle e poder não somente declarar, mas poder experimentar: Ele me amou, Ele me visitou, Ele me restaurou. Porque o princípio de toda a nossa vida cristã não parte apenas de uma participação. O princípio da nossa vida cristã é o encontro. E o encontro com uma pessoa e com aquele que me ama com amor infinito e que não desiste de nós. É um Deus que procura o Adão de todo tempo. É um Deus que persiste conosco. É um Deus que insiste conosco. É um Deus que nos quer perto. E não só perto. Nesse retiro entenderemos que o Senhor nos convida a entrar no seu coração, a poder experimentar desse amor que não desiste. Somos nós que somos muito rápidos em desistir de pessoas, em poder dizer que aquele já não tem mais sentido, em dizer que aquele já não terá mais respostas na vida, ou aquele que não tem jeito. E o coração misericordioso do Senhor é justamente aquele que quer debruçar-se sobre a ferida da humanidade. Meus irmãos, a palavra misericórdia no Antigo Testamento vem de uma raiz hebreia, que fala de consistência, de lugar seguro, de lugar sólido, que não cede, de um lugar onde nós podemos construir tudo aquilo que nós somos. É dali que vem também o amém, que não é somente dizer eu creio ou assim seja, mas o amém dizer é essa a verdade, é esse o selo do caminho, é essa a vida que eu desejo. E aí vem os termos que nós intuímos misericórdia, o hesed, que é esse amor fiel de Deus. Deus é um Deus fiel, que tem um amor que não falha, mesmo que eu falhe. Por isso cada um de nós temos uma história para contar. Cada um de nós temos uma vergonha que precisa ser abraçada. Cada um de nós possuímos uma história, uma miséria que invoca misericórdia. E o Senhor disse a Santa Faustina: a misericórdia será a nossa última tábua de salvação, a última tábua, o lugar onde eu me seguro, onde eu me firmo. E é esse o caminho que nosso Senhor quer convidar a cada um de nós. No Novo Testamento, a misericórdia não é só amor fiel, como no Antigo Testamento. No Novo Testamento, é olhar que não é indiferente.
No Antigo Testamento ainda tem o Rahamim, a entranha da misericórdia. É um Deus que nos gera, que traz a nossa fraqueza e quer nos gerar de novo, e quer nos refazer de novo. O que nesse retiro o Senhor quer fazer com cada um de nós? Ele quer transformar aquele vaso da profecia de Jeremias, que desce à casa do oleiro, mas o primeiro vaso ainda não foi modelado. Mas o Senhor toca aquela matéria e vai fazendo o vaso que Ele deseja. Tão frágil, mas Ele deposita dentro de nós o amor que não temos, a vida que não temos, a força que não temos, nos convidando a amar, não com aquilo que a nossa matéria carrega, mas com aquilo que foi depositado dentro de nós. Ele nos recria nas suas entranhas, nesse amor que gera vida, que recria a humanidade. E no Novo Testamento a palavra diz que a misericórdia não vem separada do olhar. Ele viu e encheu-se de misericórdia. E misericórdia é se debruçar. É um Deus que se debruça sobre a ferida que eu carrego. É um Deus que tem última resposta, e resposta de amor, resposta de salvação, resposta de redenção. E esse é o convite a cada um de nós, a olharmos para o olhar daquele que ama, e no amor que não desiste. O Padre me pediu um tema, o Deus ferido, que tem o seu lado aberto, e que é salvação para todos. Mas veja, no Evangelho que nós acabamos de ler, nós entendemos que nesse tempo quaresmal não há conversão sem reconciliação. Não há conversão sem perdão. Não há vida transformada que não possa se tornar agente de transformação. Não há vida misericordiada que não leve à misericórdia. E o Papa Bento XVI dizia: o que é o justo de Deus? É dar ao outro o que pertence ao outro. E o que é a misericórdia? É dar ao outro o que não é do outro. E que vem de Deus. E que não vem para pessoas perfeitas. E que não vem para aqueles que fazem bem. É para os feridos. A misericórdia é prometida para corações feridos. E por isso que o Senhor está falando de uma religião farisaica, no Evangelho de hoje, que tem capacidade de rituais, de costumes, de uma religião que tem capacidade de poder ter grandes preceitos, muita observância, mas é incapaz de acolher o outro, e incapaz de tirar o veneno interior da ferida que o outro me causou. Por isso que o Senhor no Evangelho está dizendo: quando você traz a oferta ao altar, primeiro reconcilia-te com teu irmão. Mas por que nós nos reconciliamos primeiro? Por que nós vivemos o perdão? Porque nós não podemos deixar a ferida se tornar veneno. Vai só matando quem sente. Perdoar não é fazer um discurso bonito. Perdoar não é um aperto de mão, um abraço. Perdoar é caminhar com o outro sabendo quem ele é e entendendo que o melhor que Deus depositou dentro de mim pode transformar aquele com quem eu caminho. É assim que o Senhor vai fazendo com os discípulos, é assim que o Senhor vai encontrando na sua missão a muitos. Amém? Amém? Então diga para quem está do seu lado: a tua miséria invoca a misericórdia de Deus. Olha, se nós fizermos dar uma notícia da misericórdia tão fraquinho desse jeito, né, Padre Edilson? Está devagar, né, irmãos? Olha com um sorriso para o irmão e diga: a tua miséria. A tua miséria invoca misericórdia.
Quem deseja a misericórdia do Senhor, levanta a mão e diga amém. Amém. Meus irmãos, que essa seja a nossa escolha, a nossa decisão. Não olhar para o vaso fraco que nós somos, é preciso se reconhecer, mas olhar para um coração que se entrega por amor de cada um de nós. Eu quero ler 3 versículos bíblicos do Evangelho de São João, que corresponde à moção, à inspiração que o Padre Ítalo teve para esse primeiro momento. Um Deus ferido, com o peito aberto, que é salvação, que é vida para todos. São João capítulo 19, versículos 33, 34, versículo 37. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. E outra escritura diz: olharão para aquele que traspassaram. Veja, nós somos confrontados em um tempo que nós vivemos com um caminho de exílio, de afastamento. Nós muitas vezes falamos de Deus e não é sobre falar de Deus, é sobre intimidade com Deus. Não é sobre cantar Deus, é sobre permitir um coração exaltar a grandeza de Deus na nossa vida, porque o louvor não nasce apenas de um reconhecimento, mas de um transbordar da presença do Senhor, mas de um transbordar daquele que vem ao meu encontro. E o Senhor não espera que nós vivamos um louvor nesses dias de encontro simplesmente porque queremos cantar, ou porque é bonito unir as nossas vozes, mas porque o transbordar da sua presença que socorre a nossa debilidade de orar, de louvar, de pedir, como nos dizia São Paulo na carta aos Romanos. Quando não sei o que pedir e como pedir, o Espírito socorre a minha fraqueza. Irmãos, nós vivemos num tempo no qual muitas vezes nós vamos blindando o nosso coração. Nós vivemos com o coração fechado. Nós sabemos dar, mas nós não permitimos receber. Quantas vezes cada um de nós vivemos questionamentos e dizemos: Senhor, mas qual é a resposta para a minha dureza? Qual é a resposta, Senhor, para a minha própria história? Irmãos, Jesus não arromba o coração, Jesus não chega invadindo o teu interior. Quando Jesus encontrou um homem surdo-mudo no Evangelho, ele chamou à parte para a intimidade e soprou, dizendo: Efatá. Ele quer abrir o nosso coração. Ele quer tocar as chagas que nós carregamos. Ele toca, ele suspira. Qual é a resposta de Deus para a dureza de uma humanidade? A resposta de Deus à nossa porta fechada é abrir-se a si mesmo. A imagem de Jesus misericordioso aponta para um coração que se abre. Enquanto uma humanidade é fechada, o Deus que se fere se abrindo para que nós possamos entrar. É na cruz que nós enxergamos a pedagogia divina. É aqui na cruz que nós iremos contemplar esse retiro quaresmal. Já que nós trancamos o nosso coração, Deus escancara o seu próprio peito. Essa lança de João no capítulo 19, versículos 33, 34 e 37, desse soldado que pretendia dar o golpe final. Vamos ver se ele está morto mesmo. E a lança entrou. Porque Deus transforma o ódio humano em porta aberta de graça. O lado aberto é a resposta para as nossas distâncias. O lado aberto, ferido de Cristo, é a porta aberta para a nossa desesperança. O lado aberto de Cristo é a resposta para dizer: ainda dá tempo.
tem jeito, Ele pode realizar. E é esse o centro, no qual já dizia o Papa Francisco, e dizia também já, dando continuidade, o Papa Leão, nos falando sobre aquele que nos amou, aquele que me amou, dilexi te, dilexi nós. Ele nos amou, Ele me ama, porque o coração transpassado de Jesus não é apenas um detalhe da paixão que nós podemos contemplar, é a suprema revelação de um Deus que ama, de um Deus que não desiste, de um Deus que na sua missão apresenta um coração que não é indiferente. Nós vivemos numa sociedade indiferente, numa sociedade que passa ao largo e já não quer mais fazer nada, não quer se comprometer com a dor do outro. O Deus a quem nós cremos, Ele não é indiferente, Ele nos deseja, Ele quer nos resgatar, Ele quer transformar a nossa vida. Eu me lembro, no ano de 2011, eu era diácono, e foi a minha primeira viagem à Polônia em missão. Eu preguei no Luxemburgo, na Bélgica, depois fui para a Polônia, onde tinha alguns irmãos de comunidade, onde eu morei durante 6 anos. E ali, eu não falava ainda o polonês, tinha várias pessoas pedindo oração, e tinham 2 padres, que veio também pedir uma oração de intercessão, pedindo que eu pudesse impor as mãos e orar. E naquele momento a irmã que me traduzia, uma irmã polonesa, membro da minha comunidade, ela disse: padre, eu preciso de um momento, eu tenho que ir no banheiro. E eu falei: e agora, o que é que eu faço? O que é que eu digo? Né? O que é que eles vão entender? Eu só sabia de uma palavra em polonês, né? Vem Espírito Santo, Przyjdź Duchu Święty, né? E eu comecei a repetir só isso. Naquele momento, aquele padre viveu uma experiência da misericórdia de nosso Senhor. Eu não sabia o que pedir, não sabia como pedir, mas no meu coração eu dizia: Senhor, vem com tua misericórdia e socorre a minha fraqueza para orar. Aquele padre viveu uma experiência muito forte de libertação. E ele disse para mim assim: diácono, hoje eu vim pedir um sinal para Deus, porque eu pensei e fui tentado a abandonar o meu sacerdócio durante essa semana. E se eu não recebesse um sinal do Senhor, eu deixaria tudo. E aí eu perguntei para ele, a minha irmã tinha chegado depois, e ele testemunhou dizendo: quando você orava, eu sentia que o coração de Jesus pulsava de novo, dizendo: não é o que dizem, não é o que fizeram, é entre eu e você. Repita: eu confio em ti. Meus irmãos, é esse o caminho com que o nosso Senhor quer convidar cada um de nós. Não é sob olhar apenas uma lança, é a porta de entrada para o mistério de amor, e não um mistério de amor que ficou na história, é um mistério de amor que diz a cada um de nós: eu te quero, eu te desejo, eu te busco. E nesses dias eu desejo permanecer contigo, para que você experimente aquilo que eu sou. Não é o Deus que passou, é o Deus que passa, é o Deus que nos deseja agora. Nosso retiro quaresmal não é uma tradição, é o momento de permitir que Deus faça aquilo que muitas vezes eu não deixo Ele fazer, porque eu estou fazendo tantas coisas e já não digo: faça-se, Senhor. Essas entranhas de misericórdia, Deus transforma toda ferida em fonte de graça, e aquela ferida do Senhor se torna como um túnel, uma porta de entrada. Nós precisamos descer para poder enxergar esse mistério de amor. São João, e eu encerro a homilia, diz que o soldado perfurou o lado de Jesus.
palavra grega para lado é pleura, onde o Senhor está falando de um lado que foi perfurado. Mas vinha uma pergunta quando nós lemos esse texto de João. Onde mais na Sagrada Escritura se usa essa palavra de forma tão determinante? Lado aberto. E a gente já pensa no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 21, quando Deus faz Adão cair num sono profundo, e ele retira do lado da pleura, né? Do lado de Adão, um pedaço para formar sua esposa. É Eva. Mas São João, como mestre da intimidade do Senhor, ele está nos dizendo que Jesus na cruz está dormindo o sono da morte. É como se ele fosse o novo Adão. Do seu lado rasgado, Deus está extraindo, tirando a nova Eva. Quem é a nova Eva? Banhada pela misericórdia. É a igreja de nosso Senhor. É pelo sangue que nós somos redimidos. Nós somos a igreja do peito de nosso Senhor. Nós temos uma entrada para essa igreja, é o coração de nosso Senhor. Você nasceu dessa fenda. Observem, meus irmãos, São João não usa só perfurou, transpassou, ele diz abriu o lado. Santo Agostinho dizia isso. O evangelista usou uma palavra vigilante, não disse feriu ou machucou, mas disse abriu. O que está fechado para você? O que parece estar fechado na tua vida? Esse retiro começa dizendo sobre o Deus que feriu. Está aberto. A porta pode ser estreita, mas ela nunca se fechou. A porta do Senhor, ela não se fechou. Existia um jovem chamado José. José era filho de uma família muito pobre. José carregava uma grande cicatriz no rosto. Ele chegava na escola, todo mundo começava a rir da cara dele, dizendo, você é feio. Olha aí a tua cara toda machucada. E José começava a chorar muito. E a professora começou a ver na sala de aula que José era o primeiro a chegar e o último a sair. Aí, outro momento, José era o último a chegar e o primeiro a sair. E a professora, observando esse movimento, diz, José, eu quero que você sente aqui na frente. E no dia que a professora disse isso para ele começou a chorar muito. Ele disse para a professora, será que eu posso contar a minha história para os meus colegas em 5 minutos? Aí ele disse, meus amigos, eu quero contar a história dessa cicatriz que vocês dizem que é muito feia para mim. Um dia, eu cheguei em casa da escola, minha mãe estava chorando desesperada, porque o botijão de gás explodiu. Eu tenho 3 irmãos, e a minha irmã e a minha mãe estavam com 2 dos meus irmãos, e a minha irmãzinha ficou lá dentro, e o fogo estava alto, e a minha mãe desesperada, eu corri, entrei na casa, ela ficou mais desesperada, mas eu tentei salvar a minha irmãzinha. E uma madeira do telhado caiu sobre a minha face e me rasgou. Mas todos os dias, meus amigos, quando eu chego em casa, a minha irmãzinha está no portão me esperando. Me dá um abraço, dá um beijo na minha cicatriz. José, obrigado porque você salvou a minha vida. Esse retiro está começando. E eu quero fazer uma pergunta. Qual é a cicatriz que salvou a tua vida? E que você pode beijá-la e dizer, a porta está aberta.
aqui eu sou acolhido e aqui eu posso entrar. E diante dela podemos dizer: Jesus, eu confio em Ti. Amém.